Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui com alguns probleminhas de ajuste. Porque tá dando delay. Dá pra ouvir. Manda ver. Nós estamos aqui com alguns probleminhas de ajuste, mas estamos, de certa forma, ainda nos familiarizando com esse novo momento, né? Com esse novo momento. Tá a Daiane ajudando da casa dela, a Renata. Imagina a confusão que tá aqui, né, irmãos? Então, nós resolvemos entrar para fazer um teste e já estamos na hora do culto e nós vamos dar continuidade ao culto. O pastor Ronaldo pediu que eu fizesse hoje essa tivesse à frente do estudo, né? Nós já estivemos no domingo, já na igreja é tudo mais fácil, porque na igreja a gente chega lá e já está pronto. Aqui em casa a gente tem que preparar tudo e aí a gente vai se adequando devagar. Esse aqui para mim é muito novo, eu gosto de contato com gente, gosto de contato com pessoa. Esse negócio de tecnologia para mim ainda é muito novo. Então, mas nós vamos dar continuidade aí, vamos dar início ao nosso culto, esse estudo bíblico. Nós estaremos orando ao Senhor e estaremos nesse momento orando para que Deus nos dê um estudo bíblico debaixo dos teus cuidados santos, debaixo da tua graça, que seja tudo feito para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Deixa eu só fazer alguns ajustes aqui, porque hoje nós vamos ter que cantar a capela. Hoje nós vamos ter... Hoje é tudo muito novo, então eu gostaria que os irmãos tivessem um pouquinho de paciência e devagarzinho a gente chega lá. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem nos guardado, tem nos ajudado. Por isso nós, confiados em Ti, pedimos a Sua direção, pedimos que seja o Senhor mesmo a conduzir este culto, que não é para nós, é para o Senhor. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Queridos, gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia. Em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E nós vamos ler até o versículo 11. Atos, capítulo 1, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que
não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Mais uma passagem da palavra de Deus, mais uma porção da palavra de Deus que nós aqui acabamos de contemplar. Então, queridos, nós estamos aqui nesse momento e é uma passagem muito interessante, porque ela deixa uma responsabilidade sobre aqueles que conhecem Jesus. Ela deixa uma responsabilidade sobre aqueles que estão com Cristo e andam com Cristo, de ser testemunhas dele. E nesse momento nós estaremos entoando um louvor ao Senhor, hino de número 13. Hino de número 13, nós estaremos agora louvando a Deus com esse cântico. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras desta glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém, queridos, que nós realmente possamos estar em franca e doce comunhão com o nosso Cristo e que nós um dia possamos estar junto com Ele, louvando e adorando
na beleza da sua santidade. Nesse momento, eu gostaria de pedir que você abrisse a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, e nós estaremos fazendo a leitura desses versículos de 14 até o 17. Antes, eu gostaria de estar me dirigindo aos irmãos e pedindo desculpa, porque a gente está aqui muito corrido. É a primeira vez que eu faço isso daqui da minha casa. O pastor já tem vasta experiência nisso, mas eu ainda fiquei um pouco enrolado. E nós recebemos aqui alguns pedidos de oração. Depois que nós lermos esta porção da palavra, nós estaremos orando ao Senhor, né? Eu tenho uma lista, e nessa lista todos estão com Covid. Então, nós temos o João e a Lenilda, estão em casa. Nós temos o pastor Jader e a família. Creio que toda a família deve estar com Covid. A Miriam, prima da Norma, a mãe do Diego, deve ser o nosso irmão Diego da Bruna. E agradecer pela Nenilda, que já está em casa, né? Então nós temos esses agradecimentos, esses pedidos de oração, e um agradecimento da nossa irmã Lenilda por já estar em casa. Nós temos aqui também, a irmã Norma me enviou aqui os aniversariantes da semana, de 7 de dezembro a 13 de dezembro. Nós temos a Letícia Passos Duarte, nós temos a Rogéria Neves Pimenta, nós temos a Juliana de Andrade, e temos os aniversários de casamento, Diácono Marcelo Júnior e a Júlia, e o presbítero Marco Inácio e a Nádia. Dentro desses agradecimentos aqui pelos aniversariantes, nós também queremos agradecer a Deus. O presbítero Marcos já se encontra na sua casa, né, depois de passar por um procedimento de saúde. Ele já se encontra em casa. O presbítero Marco Pimenta hoje já nos avisou cedo que correu tudo bem. Então, que nós possamos estar lembrando também, é um motivo de agradecimento, né, por ter corrido tudo bem nesse procedimento com o nosso irmão Marco Inácio. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela minha mãe. Minha mãe enfrenta um quadro bem agudo de depressão, e nós estamos muito preocupados com esse momento em que ela vive, e ao passo de que também não podemos dar a assistência necessária de estar junto, porque o momento também não nos é oportuno. Então eu gostaria que os irmãos estivessem lembrando das suas orações para nossa irmã Dalva. Nossa irmã Dalva está enfrentando aí esse momento difícil. Nós cremos que o Senhor irá dar os caminhos, né? Já temos, graças a Deus, caminhado nesse sentido, no sentido de que os médicos serão achados pelo Senhor, e Ele apenas nos encaminhará para que nós possamos estar dando mais esse passo de cura da nossa irmã, da nossa igreja, né? Nós estamos passando por um momento tão difícil. Vários irmãos, graças a Deus, não irmãos da nossa igreja, né? Mas temos alguns irmãos que encontram-se lutados nesse momento, mas que nós possamos estar nos apegando a Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Vamos orar, queridos? Gostaria de orar com você. Feche teu olho onde você estiver. Aliás, onde você estiver não, né? Você pode estar dirigindo, então não fecha não, só
mantenha aí a sua mente com Deus e nós vamos orar nesse momento por esses irmãos e vamos agradecer a Deus também por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor atendeu os nossos pedidos, atendeu as nossas orações e hoje, Senhor, nós agradecemos ao Senhor porque encontramos já alguns irmãos restabelecidos, já encontramos alguns irmãos prontos, Senhor, para voltar às suas atividades, mas queremos pedir, Senhor, por aqueles que ainda estão em um momento de dificuldade de tratamento. Queria, Senhor, que o Senhor estivesse com o reverendo Ronaldo, a Norma nesse momento, e que nesse momento, Senhor, o Senhor esteja derramando a cura sobre aquele lar, sobre todos esses irmãos que nós falamos aqui. Irmão João, Lenilda, os parentes da Norma, a Daiane, a Lorena, o Nisquier. E queremos, Senhor, que o Senhor derrame essa cura não só sobre esses irmãos, mas sobre a nossa nação. Passamos por momentos difíceis, momentos complicados, mas olhamos, Senhor, não para os homens, olhamos para o que diz a Tua palavra. Olhamos, Senhor, para a vitória, Senhor, que é entender que somos testemunhas Suas. E por isso, Senhor, nós caminhamos. Nesse momento, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por aqueles irmãos que foram já curados, mas te entregamos, Senhor, no Teu altar, aqueles pedidos dos irmãos que ainda passam por algumas necessidades. Senhor, atende-os, Senhor, nas suas necessidades. E que nós possamos, Senhor, tão breve, estar aqui também agradecendo ao Senhor, porque esses irmãos conseguiram vitória nos seus pedidos. Muito obrigado, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Creio que os irmãos estão notando aí que não é o pastor Ronaldo que está fazendo o estudo hoje. Hoje o estudo ficou sob minha responsabilidade. O pastor Ronaldo está de quarentena. Parece que já fez o exame da Covid e vai ficar pronto aí. Deve ser de 3 a 5 dias. Eu fiz esse exame, eu recebi o resultado tem 7 dias. O meu, graças a Deus, deu negativo. Mas eu creio que deve ser o mesmo procedimento. Então, nós estejamos lembrando nas nossas orações, acabei de falar, né? Do reverendo Ronaldo, da Norma, falei com o Bruno, e aí o Bruno, a Fernanda e João Pedro também, a Daiane com a Lorena e com o Nisquier, todos esses irmãos estão em quarentena, né, devido ao contato ou devido a alguma característica que está se desenvolvendo, que pode ser que estejam com Covid. Eu estive falando com o irmão Bruno hoje pela manhã e ele ficou de receber o resultado dele hoje. Daqui a pouco eu vou dar uma ligada para ele para ver, mas estava bem, falei com a Fernanda, falei com o João Pedro também e agora falei com a Daiane. A Daiane está com a respiração mais cansadinha, né? A Lorena também estava lá fazendo as suas peraltices, mas preciso deixar claro isso com os irmãos, tá? A preocupação do pastor em não deixar que o estudo bíblico parasse nesse momento. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe dos problemas que nós temos enfrentados como igreja do Senhor e como cidadãos, né? Mas tão logo a nossa oração é para que isso passe o mais rápido possível e nós estejamos na nossa igreja, nos congratulando e agradecendo ao nosso Deus lá. Né? Vamos ler então a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, esse texto bate então no meu coração devido a algumas particularidades que eu tenho com ele, né? Eu tenho esse texto, ele foi bastante utilizado na minha monografia e eu fiz um recorte então para nós entendermos um pouco sobre esse texto e sobre o que está acontecendo na nossa sociedade. Hoje nós temos sofrido um grande problema na nossa sociedade, que é o descrédito que as pessoas colocam sobre a questão da verdade encontrada na palavra de Deus. Hoje nós temos grandes problemas e grandes discussões, né? E eu não estou falando isso de forma a tentar ser um pouco bonzinho, não. Isso tem sido matéria de grande debate, de grandes discussões, porque a sociedade resolve, então, se proclamar uma sociedade pós-moderna. A gente tem alguns assuntos que trazem isso à tona, né? E aí, principalmente uns discursos desconstrutivistas, eles visam entrar na palavra de Deus para tentar destruir e desconstruir a verdade que a palavra de Deus nos apresenta. Então nós temos um conselho do apóstolo Paulo ao seu pupilo Timóteo, dizendo: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu, e desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí, eu comecei a pensar nesse texto e comecei a tentar entender como encontra-se a educação cristã hoje dentro das nossas igrejas. E aí é uma forma de tentar ajudar a igreja a caminhar de forma que nós, eu e você, crentes em Cristo Jesus, consigamos nos preparar ou consigamos estar preparados para bater de frente. E aí esse bater de frente não é de forma violenta, mas é de forma amigável, é de forma de uma forma cortês, para que as pessoas entendam que a verdade que é a palavra do Senhor, né? Essa verdade, ela não, de forma alguma, a gente não tem dentro da palavra de Deus uma porção da verdade. A palavra do Senhor é a verdade, nós acreditamos nisso. Então, essa ideia ela começa a partir de um momento que eu entendo que as nossas igrejas precisam voltar a sua atenção ao ensino bíblico confessional. Reverendo Gildásio Reis, ele tem me fugiu o nome da palavra agora. Ele tem um artigo na revista Fides Reformada, os princípios norteadores da educação cristã reformada. E ele se baliza que o princípio norteador da educação cristã reformada é
o ensino confessional, o ensino bíblico, o ensino eclesial. E nós concordamos com o nosso irmão. O reverendo Judásio é professor atual do JMC. E é um artigo muito interessante. Se você tiver depois curiosidade, os princípios norteadores da educação cristã reformada, reverendo Judásio Reis, FIDES Reformada, mas você deve achar ele também na internet, deve achar no site da Monergismo, alguns desses sites mais fiéis aí ao ensino das Escrituras. Então, nós olhamos para Timóteo e vemos Paulo instruindo Timóteo a permanecer naquilo que ele foi ensinado. E aí, a nossa grande dificuldade hoje é entender, e isso, graças a Deus, não tem acontecido na nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Maricá, é entender que ensino que eu aprendi. De que ensino eu fui inteirado? Porque, e aí eu falo do ensino das nossas crianças. Porque essa criança, ela vai crescendo, e aí ela é adolescente, e ela completa 17, 18 anos, e daqui a pouco ela vai para a faculdade, e aí daqui a pouco ela começa a entrar em um novo mundo. E nós precisamos preparar os nossos crentes para esse novo mundo. Nós precisamos preparar os nossos crentes para debater essas ideias que vão contrárias à palavra do Senhor. Nós precisamos deixar claro para eles que eles precisam saber de quem eles aprenderam esse ensinamento. E esse ensinamento eles não aprenderam do pastor Ronaldo, eles não aprenderam do presbítero Nesques, eles não aprenderam do seminarista Everton. Esse ensinamento é da palavra de Deus. Esse ensinamento, o que é esse ensinamento? Esse ensinamento são as sagradas letras. Então esse crente, ele precisa ter posição, porque daqui a pouco vai chegar um amiguinho, e isso acontece demais, queridos. Mas que verdade é essa? Eu olho para a Bíblia e vejo alguma verdade, mas eu acho que a Bíblia tem muito conto de fadas. E aí daqui a pouco aquele crente, ele não foi preparado tão bem, e aí acaba se perdendo. Ele não foi instruído. Ele até foi inteirado, ele até aprendeu alguma coisa, mas as sagradas letras parece que deram uma apagadinha na memória dele. E aí o versículo 15 continua dizendo: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. E aí existe um pedacinho desse texto que diz assim, ó: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Por que as sagradas letras podem tornar sábio? Porque é preciso que nós aprendamos e entendamos que a sagrada letra que pode me tornar sábio é aquela em que eu aprendi e que eu fui inteirado, que fala sobre um Cristo ressurreto, que fala sobre um ensino confessional, que fala sobre uma educação eclesial, que fala sobre um momento em que nós devemos nos preparar. E a igreja não pode se curvar, queridos, aos ensinamentos mundanos. É necessário que haja um comprometimento da liderança para que esses ensinos exarados nas Sagradas Escrituras sejam colocados em prática. E o nosso grande problema hoje é que existem N igrejas. Hoje, se um rapazinho brigou com
com o outro, um falou amém, o outro falou que não amém, ele já está saindo da igreja, já está abrindo uma outra igreja, já está abrindo uma outra igreja, e isso tem ajudado a crescer essa grande, ou fazer crescer essa grande bolha. E aí eu falo bolha porque são cristãos que estão na igreja, mas eles não pensam como cristãos. Eles não foram inteirados, eles não foram ensinados. Eles vão à igreja porque existe então um culto de cura. Então eu vou porque hoje eu estou num momento que eu preciso ser curado. Existe o culto de libertação. Existe o culto disso. Existe o culto de amarrar. Existe o culto de desamarrar. E eu queria dizer para você que você, quando o Espírito Santo habita no seu coração, você já está liberto. Satanás não tem poder sobre a sua vida. E isso nós precisamos ensinar para as pessoas. Porque hoje, nesse momento pós-moderno em que a gente vive, né, esse momento onde a religião precisa me agradar, né? A gente tem essa... hoje tem igreja para todo jeito. Então, a igreja que me agrada eu fico, a igreja que não me agrada eu saio. E aí nós precisamos entender e chegar num momento em que Paulo olha para Timóteo, no versículo 16, e diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse. E o nosso grande problema hoje é que nós temos nos deparado com alguns discursos que trazem dúvidas na cabeça daquelas pessoas que ainda não estão preparadas para um discurso desse tipo. E aí o erro é da liderança da igreja. Eu não estou falando de igreja presbiteriana, estou falando de igreja geral. Porque nós crentes vamos nos deparar com discursos bem mais fortes do que o que nós estamos vivendo hoje. Nós cristãos vamos nos deparar com discursos bem mais horrendos do que nós estamos ouvindo hoje. As ideias de Foucault, as ideias de Jacques Derrida, e entre outros que pensam da mesma forma, e nós precisamos ter na nossa mente que nós não devemos recuar. Nós devemos passar para essas pessoas aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós fomos inteirados. Nós devemos mostrar a verdade que existe na Bíblia. Enquanto a sociedade pós-moderna, que é a sociedade que dizem que nós vivemos hoje, procura encontrar uma verdade, nós já encontramos essa verdade. Deus. Nós somos filhos de Deus. E essa verdade habita no nosso coração. Nós precisamos, então, ver, analisar, porque nós precisamos nos preparar. Porque nós lemos lá em Atos 1:8 que nós recebemos o Espírito Santo e agora nós somos testemunha. E testemunha só fala daquilo que ela sabe. Eu só posso testemunhar um estudo que foi eu que fiz. Eu só posso estar inteirado daquilo que eu aprendi. E nós precisamos, queridos, como servos do Senhor, estar preparados. Porque existem alguns momentos em que nós pensamos que nós estamos sozinhos, mas existem pessoas que estão vigiando a gente.
E aí, qualquer deslizezinho que a gente dá, aquela pessoa já aponta lá, ó. Tá vendo? É crente. Olha lá, ó, é pastor. Muitas das vezes a gente tem essa pecha, né, de pastor ou de seminarista e tal. E o grande problema é que as pessoas querem colocar sobre as outras pessoas a responsabilidade do erro delas, né? Assim foi desde Adão. Quando Deus se vira para Adão e fala: Adão, o que está acontecendo aí? Não, senhor, foi a mulher que o senhor me deu aí, ó. Tá arrumando confusão, tá arrumando problema aí. Né? Adão, em um momento, ele se responsabiliza pela sua atitude. E aí, caminhando mais um pouquinho, no versículo 17, ele vai dizer assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando um homem de Deus é perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Quando ele fala tudo aquilo, quando ele consegue entender tudo aquilo do versículo 14 ao versículo 15. Quando ele entende o que ele aprendeu. Quando ele vive o que ele aprendeu. Quando ele se inteira daquilo que ele aprendeu. E aprender o processo de aprendizado é um processo dificultoso, porque o processo de aprendizado ele requer repetição. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. E aí no 17 ele vai dizer: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós precisamos então, queridos, nos voltar e entender que nós precisamos aprender mais a palavra de Deus. Porque existem alguns discursos que estão colocando em xeque não a minha religião. Existem alguns discursos que estão colocando em xeque não a minha igreja, mas existem alguns discursos que estão colocando em xeque o sacrifício do Senhor por mim e por você. E esses discursos, sim, eles precisam ser jogados por terra, sim. Esses discursos, eles precisam ser combatidos, sim. E na minha monografia teve um momento que um dos, não sei se foi meu orientador, se foi alguém da mesa, que começou a rir do que ele estava lendo. Porque eu coloquei o seguinte: nós não precisamos de culto de milagre. Nós somos milagres ambulantes. Como que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas? Olha esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Nós estarmos vivos já é um milagre. Então nós não precisamos de culto de milagres. Nós não precisamos de culto de libertação. Nós não precisamos de buscar novas línguas. Nós precisamos guardar a nossa. O que nós precisamos é entender a palavra de Deus. O que nós precisamos é estar prontos para um dia, quando alguém for colocar em xeque a verdade encontrada na palavra de Deus, nós possamos debater com todo respeito, mas com toda autoridade, porque nós somos testemunhas e o Espírito Santo habita em nós. E eu quero orar por você nesse momento. Amém? Vamos orar, queridos. Logo depois eu estarei encerrando, eu estarei fechando o áudio de alguma forma que eu não sei como fechar ainda, mas eu vou dar um jeito. Ah, já vi aqui um negocinho para fechar. Tá, mas eu queria orar com você nesse momento. Queria pedir ao Senhor que, aonde você estiver, que o Senhor esteja abrindo a sua mente. Eu queria orar com você no sentido de que o momento que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando, são momentos em que nós podemos então nos voltar para a palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos, né, daquilo que nós fomos inteirados, e tirar daqui alguma lição para que nós possamos seguir na nossa vida e para que nós possamos seguir e ultrapassar os nossos problemas. Quantos irmãos nós vemos aqui que estão passando por esse momento,
esse grande doença que tem afligido a nossa cidade, tem afligido o nosso país, né? Mas nós cremos num Deus que sabe todas as coisas. Cremos num Deus em que tudo que Ele faz é bom e perfeito. E às vezes a gente não entende, mas nós precisamos confiar no Senhor. Então eu quero orar por você nesse momento. Pai, queria que o Senhor estivesse abençoando cada irmão que esteve conosco e cada irmão que irá assistir esse vídeo. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja dentro de nós, dando a cada um de nós, Senhor, um espírito combativo no que se refere à defesa da Tua palavra, à defesa da fé. Que nós possamos, Senhor, não ter um espírito violento, mas ter um espírito apaziguador, mas termos, Senhor, dentro de nós o Espírito Santo que faz com que as pessoas entendam, faz com que as pessoas ouçam e faz com que as pessoas mudem de vida. Queremos, Senhor, entregar nas Tuas mãos toda a nossa vida, a nossa igreja, Senhor, que o Senhor esteja conduzindo da melhor forma. Queremos Te entregar, Senhor, os nossos governantes nas Tuas mãos, que o Senhor esteja, Senhor, os abençoando e os capacitando nesse momento tão difícil. Queremos Te entregar, Senhor, aquelas famílias, Senhor, que estão passando por alguma necessidade, Senhor, que em algum momento, Senhor, nós possamos nos voltar para elas, em que em algum momento, Senhor, seja essa a razão de nós estarmos, Senhor, neste mundo, porque o Senhor nos capacita com o Teu Espírito para que nós possamos ir até esses irmãos que estão necessitados, Senhor, e oferecer a eles esperança. Não só uma esperança que é Cristo Jesus, uma esperança sacrificial, mas também precisamos oferecer, Senhor, instrumentos de mudança de vida dessas pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem estado com a Tua igreja, o Senhor tem estado com a liderança da nossa igreja. Continue nos abençoando, nós pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Boa noite, queridos, e domingo nós estaremos juntos novamente.